Você já ouviu falar da Área 51, certo? Aquela base militar super secreta no meio do deserto de Nevada, onde dizem que o governo americano esconde discos voadores e até corpos de alienígenas. Mas, e se eu te dissesse que a verdade pode ser ainda mais estranha e complexa do que qualquer teoria da conspiração? Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nos segredos da base mais famosa e misteriosa do mundo. O que realmente acontece por trás daqueles portões guardados? Aperte os cintos, porque estamos prestes a descobrir a verdade sobre a Área 51. Olá, exploradores do desconhecido. Sejam bem-vindos ao Fatos Mirabolantes. Hoje, vamos separar o fato da ficção sobre um lugar que alimenta a imaginação de milhões de pessoas há décadas. A Área 51. Esqueça tudo o que você acha que sabe. Nós vamos analisar documentos oficiais, ouvir relatos de ex-funcionários e entender por que essa base se tornou o epicentro de tantas histórias sobre extraterrestres. Será que tudo não passa de uma cortina de fumaça para esconder algo ainda maior? Fique comigo até o final, porque a resposta vai te surpreender. Vamos desvendar juntos o que o governo se esforça tanto para esconder do público. Para começar, vamos aos fatos. A Área 51 existe. Por muito tempo, o governo dos Itenia nem sequer admitia sua existência. Foi só em 2013 que a CIA reconheceu oficialmente o local. O nome oficial: Base da Força Aérea de Edwards, Destacamento 3, também conhecida como Groom Lake. A localização exata é no meio do deserto de Nevada, uma área remota, cercada por montanhas e com acesso extremamente restrito. Voar sobre ela é proibido, e qualquer um que tente se aproximar por terra é imediatamente detido por guardas armados. Mas por que tanto segredo? Oficialmente, a Área 51 é um local para desenvolvimento e teste de aeronaves experimentais e sistemas de armas avançados. E é aqui que a história começa a ficar realmente interessante. Durante a Guerra Fria, a Área 51 foi o berço de alguns dos aviões espiões mais icônicos da história, como o U-2 e o SR-71 Blackbird. Imagine só. Nos anos 50 e 60, as pessoas olhavam para o céu e viam objetos voadores estranhos, em altitudes e velocidades nunca antes vistas. Eram aeronaves com formatos bizarros, feitas de materiais reflexivos que brilhavam sob o sol. O que você pensaria? Obviamente, pensaria em OVNIs, objetos voadores não identificados. O governo, em vez de desmentir, percebeu que essa confusão era útil. Os boatos sobre discos voadores serviam como uma cobertura perfeita para seus projetos ultra-secretos. Enquanto todo mundo procurava por pequenos homens verdes, a CIA estava testando a tecnologia de espionagem mais avançada do planeta. Um dos casos mais famosos ligados à Área 51 é o incidente de Roswell, em 1947. A história popular diz que um disco voador caiu no Novo México e seus destroços e tripulantes foram levados para a Área 51. O governo primeiro disse que era um disco voador. Depois mudou a história para um balão meteorológico. Décadas depois, admitiram que era, na verdade, um balão de um projeto secreto chamado Projeto Mogul, que usava microfones para detectar testes de bombas nucleares soviéticas. Mas, convenientemente, muitos acreditam que essa é apenas mais uma camada de desinformação. A teoria é que os destroços de Roswell, fossem eles quais fossem, deram início a um programa de engenharia reversa na Área 51. Ou seja, a ideia de que estaríamos desmontando tecnologia alienígena para entender como ela funciona e aplicá-la em nossos próprios projetos. Essa ideia ganhou força com Bob Lazar. Agora, vamos pensar de forma lógica. Se a Área 51 realmente estivesse fazendo engenharia reversa de tecnologia alienígena, por que alguns dos nossos maiores avanços tecnológicos ainda parecem tão terrestres? Nossas naves espaciais ainda usam propulsão de foguete, nossos carros ainda queimam combustíveis fósseis.
Onde estão os motores antigravidade? Onde estão as fontes de energia infinita? Isso nos leva a uma questão importante. E é aqui que eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários. Você acha que, se tivéssemos acesso à tecnologia alienígena, o governo a manteria em segredo para fins militares ou a liberaria para beneficiar toda a humanidade? É uma pergunta complexa com muitas implicações. Mas vamos voltar ao que sabemos com certeza. A Área 51 continua sendo um centro de desenvolvimento de tecnologia de ponta. Pense nos drones, nos caças invisíveis ao radar, como o F-117 Nighthawk e o B-2 Spirit. Todos eles foram desenvolvidos e testados em segredo, provavelmente na Área 51, muito antes de o público saber de sua existência. O formato angular e estranho do F-117, por exemplo, foi responsável por inúmeros avistamentos de OVNIs nos anos 80. A tecnologia stealth, que o torna invisível ao radar, parecia algo de outro mundo na época. Hoje, é padrão em aeronaves militares modernas. Então é muito provável que neste exato momento, enquanto conversamos, engenheiros na Área 51 estejam trabalhando na próxima geração de aeronaves, drones hipersônicos ou talvez até armas de energia dirigida. Coisas que, para nós, hoje, pareceriam pura ficção científica. A aura de mistério é mantida de propósito. O sigilo extremo e a desinformação não servem apenas para proteger segredos militares, mas também para criar uma distração. Enquanto a atenção do mundo está voltada para alienígenas, o verdadeiro trabalho, o desenvolvimento de tecnologia que pode mudar o equilíbrio de poder global, continua sem interrupções. É um jogo de espelhos. Eles nos mostram uma imagem fantástica para que não vejamos o que está realmente acontecendo por trás dela. A Área 51 é menos sobre ETs e mais sobre poder, espionagem e a vanguarda da tecnologia militar humana. O maior segredo da Área 51 talvez não seja o que eles têm lá dentro, mas sim o quão avançada a nossa própria tecnologia já é, sem precisar de nenhuma ajuda externa. Então, qual é a verdade sobre a Área 51? A resposta mais provável e talvez a mais pé no chão é que ela é exatamente o que o governo diz que é: uma base de testes para aeronaves e tecnologias avançadas. A conexão com alienígenas, embora fascinante, é provavelmente um subproduto de décadas de segredo, avistamentos de protótipos estranhos e uma pitada de desinformação deliberada por parte das agências de inteligência. A base se tornou um mito, uma lenda moderna que é muito mais emocionante do que a realidade de testes de engenharia aeronáutica. Mas isso não diminui sua importância. Lá, no coração do deserto de Nevada, o futuro da tecnologia de defesa está sendo moldado, longe dos nossos olhos. E talvez esse seja o segredo mais bem guardado de todos. Não o que veio de fora, mas o que nós, humanos, somos capazes de criar. Obrigado por me acompanhar nesta jornada até o coração do mistério da Área 51. Espero que este vídeo tenha trazido uma nova perspectiva sobre este lugar fascinante. A verdade, como sempre, pode não ser tão cinematográfica quanto gostaríamos, mas é igualmente intrigante. Se você curtiu essa investigação, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E lembre-se de responder a nossa pergunta nos comentários. Até a próxima, exploradores!